Olá, amigos do canal Faro Frame. Estamos de volta aqui hoje para falar, claro, como sempre, eu aqui, o Gustavo, aqui no banco dessa praça, de curiosidades e fun facts. Eu adoro essa palavra, Gustavo. Fun facts. E o filme de hoje, escolhido para hoje, é um filmaço que vocês não podem perder, que chama O Último Duelo. Metendo o nariz no filme alheio. O Último Duelo é um filme épico de drama histórico dirigido por Ridley Scott, baseado no livro homônimo de Eric Jagger. O filme conta a história quase verídica, baseada em fatos reais, de um dos últimos duelos judiciais da França, ocorrido em 1386, entre o cavaleiro Jean de Carouge e o escudeiro Jacques Legris. O filme explora as diferentes perspectivas dos três personagens principais, revelando as complexidades e contradições da época medieval. O filme tem um elenco de peso, com Matt Damon, Adam Driver, Jude Comer e Ben Affleck. O Último Duelo é um filme que mistura ação, drama, romance e suspense, em uma trama envolvente e emocionante, que mostra como a honra, a verdade e a justiça eram concebidas na Idade Média. Gustavo, você viu O Último Duelo? Quem ganhou? É um ótimo filme. Quem ganhou foi o público. Gustavo vai ser carreira política, sabe? Isso aí. Quem ganhou foi o público. Essa maravilhosa obra de Ridley Scott. Que já tá meio velhinho, né? Ridley Scott já tá octogenário aqui, né? Mas você viu que ele se protegeu bem, que esse filme foi feito durante a pandemia do Covid-19 e eu tava vendo o making of, o que tinha de máscara. Tem uma hora que o Matt Damon foi falar com o Ridley Scott, tava sem máscara, ele botou uma lâmina de vidro aqui na frente. Assim. Mas, Valerio, como é que você quer que eu faça? Esse filme foi lançado em 21. Ainda bem que eles fizeram 2021, isso, né? Tá brincando. Bom, O Último Duelo tem inspirações no Rashomon. Em quem? Rashomon. É um filme do Akira Kurosawa de 1950. Ele apresenta semelhanças na estrutura narrativa, apesar de não ser um remake, não é uma adaptação direta, mas o Rashomon, ele é influenciado pelos conceitos de que você tem uma técnica narrativa inovadora. Mas é baseado assim, só para não confundir o grande público, mas é um fato real e tem um livro sobre isso, né? Só para não confundir, né? Isso aí é a estrutura de narração que você disse. Estrutura de narração. Rashomon é um filme do Kurosawa. Isso. E a estrutura narrativa é inovadora porque mostrava os personagens com relatos conflitantes de um mesmo evento. Então esse filme explora a subjetividade da verdade. Ele explora a ideia das pessoas de terem perspectivas diferentes do mesmo fato. Né? Legal. Em Rashomon tinha um bandido, uma esposa, um samurai e um lenhador. Para contar o assassinato, cada um da sua maneira. Pô, a gente tem que fazer esse filme, hein? Deixando o público questionando o que realmente aconteceu. Então no final daquele filme do Kurosawa, você ficava, e aí, qual que é a verdade? Porque no Último Duelo, no final das contas, é isso. Apesar de ficar claro de qual que é a verdade, né? É verdade. Mas no Último Duelo também tem essa estrutura narrativa desse estilo, que apresenta três visões. Tem pessoas que dizem que ficou cansativo nesse filme, mas eu acho que ficou de bom tom. Cara, esse filme é muito legal. Porque a mesma história ela é contada muito de três legal. pontos de vista. O marido, que é interpretado pelo Matt Damon, a esposa, interpretada pela Judy Comer, e o escudeiro, interpretado pelo Adam Driver. Adam Driver. A perspectiva de cada um deles, interpretando o conflito lá que existiu, né? No Último Duelo, ele teve um drama histórico ambientado na França medieval. Por isso que é um duelo que as coisas se resolviam com essa abordagem de duelos, né? Duelo de sangue, né? E a narrativa compartilha do Rashomon dessa questão. E é uma maneira de você mergulhar na complexidade do evento, de mostrar as várias camadas, as percepções de narrativa. Dizem sempre que memória é uma ficção, né? Então o cara vai trazendo as memórias para compor e ver o que vira depois. Você sabe que fazer essas três versões foi um desafio na hora da gravação, porque eram cenas idênticas, só que na versão de A, de B e de C. Então eles estavam assim, agora é a versão de A. A versão de A eu sou o quê? Eu sou mais agressivo, sou menos agressivo, sou mais cordial, menos cordial, né? Porque tinham
leves diferenças, né, na performance dos atores e dos personagens, né? Então às vezes um diálogo se complementava, né? O diálogo ia um pouco a mais, né? Eles falaram que isso era confuso na hora de fazer, porque agora você está fazendo a versão do Le Monge. Le Monge não, como é que é? O Carrouge. Le Monge é o nome da batalha. Carrouge. Então o Carrouge está falando que isso, então você tem que ser assim, você vai estar sorrindo. Você agora dá o beijo, agora você recebe o beijo, né? Então isso foi... Porque, assim, é engraçado que são 3 versões, como você falou, só que a terceira versão, na verdade, não existe. Ela foi adicionada para esse filme. Lembrando que isso daí é baseado em fatos reais. Fatos reais. Documentado. Que é um caso que aconteceu, de fato, não é uma ficção. Mas porque eu estou dizendo que a terceira versão não existe. Porque a terceira Agora, por que não existe? Porque a terceira versão é da mulher, só que naquela época ninguém dava ouvidos à voz mulher. À mulher. E principalmente registrar, né? Porque o cara poderia até ela lá falar, gritar, reclamar, contar, mas eles não registravam, não davam... não tinha o empoderamento para ela, né? Na verdade, assim, e também assim, a versão da mulher era a versão do marido dela, que estavam em tese do mesmo lado ali e tal, né? Para fazer a versão da mulher, como não tinha no livro original, no romance do Jaeger ou Jaeger, não sei qual é a nacionalidade dele, mas é o autor do romance. Não tinha a mulher, eles chamaram uma roteirista mulher para fazer a versão da mulher, né? Que é a Nicole Holofcener. Eu ouvi dizer que esse ponto também, de que cada versão foi feita por um roteirista diferente, e eles trouxeram para fazer a da versão da Marguerite. Da Marguerite Carrouge, essa roteirista mulher, para poder talvez trazer mais elementos, né, que um homem não conseguiria expressar. Isso, exatamente, uma coisa mais legítima. E você falou que o roteiro foi escrito, na verdade o roteiro foi escrito a 6 mãos, né, ou 3, né, porque só você usa uma das mãos que você tem para fazer. Que era o Matt Damon escrevendo uma versão, o Ben Affleck fazendo outra, e essa Nicole, a Holofcener, fazendo a da mulher. O Ben Affleck também seria o personagem principal, ele faria a versão do escudeiro, só que, segundo o Ben Affleck, para não ficar aquela coisa do time... Damon Affleck, como no Good Will Hunting lá, né? Então assim, ele ficou muito bem nesse papel secundário de fundo. Aliás, eu demorei para notar que ele estava no filme como o Ben Affleck. Eu vi que tinha um cara louro lá, eu falei, cara, o Ben Affleck. Ele conhece, né? Não, ele tá muito bem, cara. Assim, eu acho que talvez o melhor papel que ele fez. E acaba sendo chamado o Adam Driver para fazer o papel, né, qual é o nome dele? Legris. O personagem, né? O personagem Legris. Jacques Legris. Jacques Legris, exato. Seria o cinza, traduzindo do francês. Legris. Cinza. Eu vi um monte de gente falando Legris. Mas Legris tá errado, né? Legris. Pode ser, não, é que o S final francês você não vai falar. Agora, um momento escola. O S final do francês não vai falar, mas pode ser que em nome próprio fale-se. Então, Legris. Acho que aí não sei. Mas Carrouge é Carrouge, né? Carrouge. Termina com S o Carrouge, né? É Carrouge esse, né? É Carrouge. Carrouge. Que mais, Gustavo? Eu quero falar sobre os duelos. Vai lá, manda ver. Sobre os duelos. Você sabe, só um detalhe, que o verdadeiro título desse filme é O Penúltimo Duelo. Nós falamos nas curiosidades aí, né? Que tinha um outro. Mas os duelos é uma coisa interessante, que depois que eu assisti o filme, achei interessante, as batalhas são muito bem feitas. Até ouvi um crítico comentando que a batalha medieval foi bem incrível, porque ela era lenta e brutal. Por que lenta? Porque os caras carregavam quilos e quilos de equipamento ali, né? Então o cara não ia ser ágil, não ia ser um Jack Chan fazendo pirueta e tudo mais. Tinha que ser mais lento. E era brutal. Aquela armadura. Porque os caras davam umas armas, um porrete, um arpão, isso, aquilo, outro. Então o cara era brutal. As lutas eram brutais. E as coreografias não era tão bonito visualmente, era porrada, pancada, quebra osso, isso, aquilo, outro, era uma coisa forte, né? E foi bem feita as cenas, mas o que eu queria falar, quando eu tava vendo esse filme, vi o duelo, eu falei, cara, que legal isso daí, né? Assim, no sentido, não legal porque a violência não é mais sentido, olha, como que era isso nesse passado, como que se fazia uma coisa tão brutal, né? E aí eu fui descobrir que na França medieval os duelos eram um método relativamente comum de resolução de problemas, de disputas e de conflitos, e especialmente por alguns pontos, né? Então ele era entre nobreza e cavaleiros, aí tinha a questão da cavalaria, os códigos de honra,
Os duelos estavam fortemente associados a esse código de conduta da cavalaria. Esperava que os cavaleiros e o nobre defendessem a honra, a reputação, não só dele, mas do nome que ele carregava, né? Então, o Carrujo, inclusive, ele fala, tô defendendo o meu nome, né? Aí os motivos de duelo poderiam ser vários motivos, né? Mas principalmente era disputa sobre propriedade, insulto que o cara recebia, o cara que insultou, vamos pro duelo. Acusações de irregularidade ou desafio à honra. Você desafiava a honra do outro cara, era duelo. E tinha regras e rituais, não era de qualquer jeito. Os caras escolhiam as armas, né, e tudo mais. Entre os duelos tinha que ser conduzido de uma maneira mais justa possível. Então tinha os acordos. E a escolha das armas também, o cara vai escolher uma espada, vai ter uma lança, uma adaga. Pode depender da natureza da disputa. Se fosse uma coisa mais grave, armas mais pesadas. Se fosse mais leve, dava arma de pau pro cara só, falava, vamos brigar. Que seria o caso do insulto, não? Seu talvez. feio, arma de pau, me dá aquela... Agora tinha a história os duelos nem sempre eram fatais. Tinham duelos fatais e não fatais. Obviamente era mais comum os não fatais. Que aí os caras combinavam e falavam assim, ó, no momento que eu conseguir tirar sangue de você, a gente para o duelo, eu ganhei. Tinha isso? Tinha. Que bom. Consegui quebrar um braço Menos seu, mal. Parou, né? Aí o cara quebra um... Não, parou, né? Já quebra. Eu já ia achar que o letal, porque o cara queria acabar ali, tipo, não ter vingança, não ter revide, mas é legal. Que bom. E uma outra coisa interessante é assim, se o cara combinasse que era não letal e ele matasse o outro cara, aí ele era punido. Porque tinha sido combinado que não podia matar. E ele foi lá e matou. Legal. Então, tinha problemas legais, né, com isso. Né? Era um jogo combinado no final das contas, né? Falava, ou então falava assim, é só até tirar sangue, você tirou um braço, você vai ter que indenizar o cara, né? Caramba, né? Então tinha essas regras. E isso daí, o status legal disso variou ao longo do tempo, em diferentes regiões da França. E aí começou a ter declínio dos duelos, porque eles começaram a ter um sistema jurídico mais centralizado, e eles perceberam que resolver as disputas de maneira não violenta era mais fácil, né, do que ficar lá brigando, gastando energia. Correr o risco de morrer, de ser amputado, né? E no final das contas, esses duelos tiveram muita influência literária e cultural também. Então, tornou o tema central de literatura medieval, continuaram a inspirar os contos, questão de honra, de combate. Certo. E embora isso tivesse na cultura medieval da França, não era exclusivo da França. Tinha em outras regiões europeias também tinha esses desafios, né? Esses duelos. Né? Certo. Gustavo, esse filme é grandioso, né? Como deveria ser. E é engraçado, vários dublês, vários extras, vários figurantes, né? E é engraçado as coisas que eles conseguem fazer no cinema, né? Tem uma cena da Batalha de Limoges lá, né? Que, não sei se você lembra, tá o personagem do Matt Damon, que é o Carrujo, e o Legris lutando lado a lado, né? Com o inimigo do outro lado de um rio, né? Bom, aquele rio não era um rio, aquilo era um lago. Só que eles precisavam de um rio. Inclusive, por quê? Para fazer aquela cena dos cavalos descendo a toda, atravessando a água e continuando a luta na outra margem. Se aquilo fosse um lago, o cavalo ia descer, ia sumir, todo mundo ia afundar, a galera ia ficar nadando ali, ou afundar com aquelas armaduras pesadas. O que eles fizeram? Eles, entre aspas, aterraram parte do rio, só que não era... Do lago. Do rio, do lago, com cimento mesmo. Botaram sei lá, uma coisa, eu não sei o material, botaram um cimento, não era terra, né? Não. E eles afinaram o lago. Eles foram aterrando, até parecer na câmera que aquilo lá era um rio. Né? Não era mais fácil locar num rio mesmo do que num lago? Cara, não sei. Deve ter um bom motivo para eles terem feito isso. Deve ser um laguinho. Deve ser um açude. Eu pensei a mesma coisa. Deve ser um açude. E Gustavo, assim, outra coisa interessante, a gente fala aqui de filmes longos, né? Eu fico pegando no pé dos filmes longos, né, e tal. Bom, eu tava vendo, o roteiro foi escrito pelo Matt Damon, pelo Ben Affleck e pela Nicole. E aí eu tava vendo um vídeo no canal acho que da Vanity Fair, sobre como que eles tratam o roteiro, como eles... E estavam os três lá explicando que, por exemplo, o roteiro, quando você olha no roteiro, ele parece ali um livro, assim, numa espécie de espiral, né? Um fichário. E é muito comum você passar uma leitura, fazer uma leitura e ver que tem coisas que não encaixam, tem coisas que não pode ser falado, que não fica bem, enfim, eles acham por um motivo. Então é o seguinte, o que eles fazem? Por um motivo de praticidade, eles arrancam apenas aquela página, ou tiram aquela página no fichário ali, tiram, refazem,
e imprimem de novo, só que a página vem com cor diferente. Para ficar claro para aquele ator que aquilo foi tá reescrito. Ou seja, se ele memorizou a anterior, bom ele memorizar de novo, porque pode ter mudado. As coisas. E aí, claro, eles falam que essa é uma prática tão comum que você pega um script e os roteiros parecem um arco-íris, porque tem... assim, tem hora que não tem mais cor. Eu vou usar todas as cores, né? Então fica vários tons de cinza, sem querer fazer nenhuma piada. Vários tons de marrom e coisa e tal. E aí, ele mostra sobre os filmes longos. Um roteiro, ele tem que ter 120 páginas. Por quê? A não ser que você seja um bambambam campeão mundial, que tudo que você fala, o estúdio, esse cara é bom, vai acontecer, tem que ter 120 páginas. Por quê? Se tem mais de 120 páginas, significa que o filme é longo. O filme longo é problemático. Aí já entra num território. Eles estavam falando que quando eles escreveram Good Will Hunting, como é que é? O Gênio Indomável, o filme tinha mais de 120 páginas. Naquela época eles não eram ninguém. Eles não podiam chegar lá com... tá aqui 300 páginas, né? Então o que eles fizeram? Eles mudaram a formatação do roteiro. Porque o roteiro ele tem uma formatação. Você só escreve no meio, tem margens, né? Não é igual escrever um livro, assim. Você escreve, tem que ter... Regras da BNT. Então é assim, fulano diz, aí tem só a parte que ele fala aqui num bloco. Se tiver uma imagem de roteiro, a gente mostra. E, só que no Gênio Indomável eles conseguiram manipular essas margens, então abrir, isso aqui e tal, encaixaram o filme em 120 páginas. Fizeram em fonte 5, né? E eles estavam falando que, nessa hora que eles falam das páginas, estão abrindo, estão aqui nessa cena, aí falam, a propósito, isso aqui, a página 120. E a gente nem chegou no duelo. Rapaz. Só que hoje em dia eles são muito mais restritos, você tem que apresentar o roteiro com... todas as regras, né? Você tem que obedecer todas as regras de formatação, até o tipo de letra, coisa e tal, porque eles ficam de olho. Aquilo que eu te falei do filme longo. O filme longo é um perigo, né? Bom, Pedro, você assistiu... Posso contar só uma... tem tempo? Com certeza, tem. Pode ir lá. Posso contar uma história do Matt Damon, que não tem nada a ver com o filme, mas é do Matt Damon? Eu vi esses dias. O Matt Damon, ele um tempo atrás, ele mudou com a família dele, mulher e filhos, pra Miami, né? Pra sair um pouco daquela loucura de Hollywood, ficar num lugar diferente, coisa e tal, um clima quente de Miami, pá. E aí, quando ele fez isso, ele virou o bambambam do bairro, porque ele mora num lugar que as pessoas não estão acostumadas a ter celebridades. Aí ele falou que, belo dia, chega um cara lá e fala assim, Matt Damon, tudo bem? Isso aqui, eu sou aqui o dono da mecânica aqui. Fiz um favor para você. Ele falou assim, o que é? Com o pé atrás, o que é? Assim, tem um concurso aí na rádio, que assim, eles vão dar $10 mil, ou seja, é uma viagem para as Bahamas no valor de $10 mil para a pessoa mais famosa que ligar e fizer uma entrevista. A mulher fala, não me põe nessa, não gostaria, eu fico, não sei se eu devo. Não, mas é o seguinte, a gente vai dar esses $10 mil para o Hospital das Crianças. Aí já mexeu com o coração do Matt, né? Fala, tá, posso pensar? Pode pensar. Você tem até sexta-feira, tá? Porque o concurso vai até sexta-feira. Tá? Bom, ele começou a ouvir o programa de rádio enquanto dirigia. E aí ele falou, quem tá ligando pra esse negócio, né? A rádio local de Miami. Aí ele viu que não tinha tinha aquelas celebridades locais, assim, né? Isso é antes dos influencers, essas coisas, né? Aí falou que até então a pessoa mais famosa era o cara da previsão do tempo. E a Lonnie Anderson, não sei se você lembra da Lonnie Anderson, uma mulher que fazia filmes nos anos 80, acho que foi casada com o Burt Reynolds, ela fazia uns filmes, ela caiu no ostracismo e tal. O tempo dela já passou. Aí o ego do Matt Damon começou a crescer, né? Agora é assim, comigo. Peraí, eu acho que eu ganho da Lonnie Anderson. Fácil. Acho que eu tenho um Oscar. Lonnie Anderson não tem Oscar. Aí ficou ainda meio... Aí quando, na sexta-feira, que era o último dia, ele falou, vou ligar para as crianças. Aí pegou o telefone, ligou. Sou Matt Damon. Aí fez a entrevista 5 minutos. Ok, obrigado, tal, abraço, tal. Desligou. Aí chegou, foi encontrar com o pessoal da mecânica lá que ia fazer a doação. Assim. Aí ele falou assim, e aí, ganhamos. Aí o pessoal falou, não, a gente perdeu. Aí, porque a Lonnie Anderson ganhou de mim. Acabou que, faltando 5 minutos para o prazo, liga o Sean Connery pra... aí não tem como, né? Aí passou. Aí não tem como ganhar do Sean Connery. Tá bom. Bom, Pedro, você assistindo aí o Último Duelo, você indicaria o quê para os amantes do filme? Tem um filme francês com o Jean Dujardin,
que é o cara que fez o OSS 717, que é o Retorno do Herói. Fiz uma tradução livre aqui do francês. Por que tem a ver? Porque tem uma comédia sensacional, maravilhosa o filme. O filme, apesar de ser o Retorno do Herói, é sobre um covarde. E ele tem uma cena do duelo, né? Hilária, né? E ele é um covarde. E é sobre um cara, é situado aí na França napoleônica, se não me engano, que é a França napoleônica, e ele é convocado para a guerra, ele dá um jeito de fugir. É engraçado o filme, de Jean Dujardin. E com a moça que fez o Bastardos Inglórios, esqueci o nome dela agora. Então essa é a recomendação, um baita filme, não sei onde vocês vão ver. Tá recomendado. Se vira, né? E você, qual que você recomenda? Eu indico um filme também que provavelmente vai ser difícil de ver, que é o Sétimo Selo. Faremos aqui no Faro Frame. O Sétimo Selo tem a questão do desafio, que ele desafia a morte. Eu acho que tem no YouTube, viu, Gustavo? Tem no YouTube? Tem no YouTube. Que é dirigido pelo Ingmar Bergman. Exato. Que é um sueco. Exato. E o outro filme que eu indicaria é o Coração Valente. Coração Valente acho que é mais acessível, do Mel Gibson. Que é um filme que é desafios medievais ali também, né? Então, é bacana. É mais comercial, digamos, do que esse aqui. Mas é na mesma linhagem, uma linhagem parecida. É isso, pessoal. Com isso, terminamos aqui o vídeo do a temporada. Último duelo. Não podemos dizer que terminou a temporada, não sei quando vai lançar isso. Não sabe, então tá. Então é isso, amigos. Espero que tenham curtido esse filme. Compartilhe, faça seus comentários. Nos deixe saber sua opinião, se você está gostando aí do novo cenário. Nova temporada do Faro Frame. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Action!